Boa noite, boa noite, boa noite. Como vocês estão? Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre mimadas, crianças mimadas. Se você é uma mãe que mima, ou se você é uma pessoa que foi mimada na infância, fica aí que hoje você vai entender quais são os perigos e o que causa o fato da gente ter sido mimada na nossa infância. Então fica aí para você entender o quanto isso trava a sua falta de grana hoje em dia, ou até mesmo a sua dificuldade em resolver as suas coisas, tá? Vamos lá, eu vou fazer alguns alinhamentos aqui com vocês, depois eu vou contar um pouquinho da minha história, tá? A primeira coisa, eu tenho um cachorro, né? O Francisco, o Chiquinho. Então, em algum momento, pode ser que ele lata. E se ele latir, ok, que o que importa é ter saúde, o que importa é o conteúdo, não é mesmo? Outra coisa, eu vou ler, igual eu estou fazendo aqui agora, tem um roteiro aqui que eu vou ler todos os tópicos dessa aula que eu preparei com muito carinho, com muito amor para você. Então, não fique chateado se de repente eu não ficar assim, olhando nos seus olhos o tempo inteiro, porque eu preciso ler esse roteiro. Beleza? Outra coisa, esvazie o copo. Você vai ouvir falar de conhecimentos aqui, de coisas aqui, que você de repente nunca ouviu falar. Então vai ser esquisito para você. Ouça. E aí depois você filtra o que eu falei aqui ou não. Mais um alinhamento. Eu sugiro que nessa aula de hoje você pegue papel e caneta para você anotar, porque eu vou dar algumas ferramentas, algumas coisas que serão muito úteis para você. Beleza? Outra coisa, tenha humildade. Como assim, Bia? Eu sou super humilde. Tenha humildade de levar em consideração que, de repente, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você foi ensinado, pode ser que não esteja certo. Por quê? Porque são os nossos padrões de comportamento e são as nossas decisões que definem que tipo de vida a gente vai ter. Porque o resultado da nossa vida hoje é a somatória de todas as decisões que nós tomamos. Boa noite, mini mãe! Mini mãe chegou, maravilhosa. Então, o resultado que a gente tem na vida hoje é a somatória de todas as decisões que a gente tomou no passado. E se a gente quer ter uma vida diferente no futuro, a gente tem que tomar decisões agora diferentes. Por isso, a necessidade de criar um novo padrão de comportamento, caso você queira mudar a sua vida. Outra coisa, tudo o que nós não temos na vida se deve ao que a gente não sabe ainda. E eu estou aqui para acabar com esse problema, para te esclarecer, pelo menos sobre dependência emocional, tudo que você precisa saber. Beleza? Outra coisa, eu dou aulas aqui toda terça e toda quinta. Toda terça e toda quinta. Na aula da semana passada, aliás, da terça-feira passada, de anteontem, foi Descubra por que seus relacionamentos não dão certo. E a aula de hoje, o tema é Não consigo ganhar dinheiro porque a minha mãe foi super protetora. Esse é aquele momento de você enviar essa live para aquela mãe que é super protetora, para aquela mãe que mima muito os filhos. Para quê? Para que essa pessoa, para que essa mãe entenda o que ela vai estar causando na vida do filho ou na vida da filha, na vida adulta. E outra coisa, manda também essa live, clica no aviãozinho, compartilha essa live com todas as pessoas que foram muito mimadas, que foram muito super protegidas na infância, que a mãe fazia de tudo, né, por aquela criança. Por quê? Porque ela vai entender algumas dificuldades sérias que ela está passando na vida, tá? E aí você vai me perguntar, Bia, mas quem é você na fila do pão para estar aqui me falando isso, né? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Beatriz Laino, eu tenho 39 anos, sou analista corporal e terapeuta comportamental especializada em dependência emocional com os pais. Mas, Bia, por que você fala de dependência emocional com os pais? Porque é ali onde está a origem de todas as outras dependências emocionais. É como se você tivesse entendido que te faltou alguma coisa na infância, tendo faltado ou não, e você vai buscar isso na vida adulta, na sua relação com as outras pessoas, tanto com as que você conhece quanto com as que você não conhece. Então essa é a pessoa que está aqui trazendo para você de forma clara, prática, divertida, gostosa, sobre um tema que é chato, que é denso, porque ele está travando toda a sua vida. Eu sou a pessoa que venceu a dependência emocional com a mini mãe. Inclusive ela está aqui, ó, Gilda Laino. Tem que mudar o Instagram dela para mini mãe.
Gilda Laíno, minha mini mãe, minha mãe maravilhosa, sensacional, que eu tinha dependência emocional com ela e hoje em dia eu não tenho mais e a nossa vida é sensacional, maravilhosa. Se você não assistiu, tem aqui no perfil, em algum lugar, procure aí, tem um vídeo que é minha história com a mini mãe ou minha história de superação com a mini mãe, alguma coisa assim. Vale a pena porque é bem interessante, beleza? Então, o meu propósito aqui é trazer de forma simples, clara e divertida conhecimentos que teoricamente seriam chatos, beleza? Deixa eu te falar uma coisa que eu vou falar bem devagar aqui para você gravar. É uma frase do Carl Jung, tá? Ele falou o seguinte: até você tornar consciente aquilo que está no seu inconsciente, o inconsciente vai governar sua vida e você vai chamar isso de destino. O que ele quis dizer com isso? Todas as coisas que estão no nosso inconsciente, se a gente não trouxer para o nível consciente, ou seja, eu estou entendendo o que eu estou fazendo, estou entendendo, estou tendo consciência e clareza do que está acontecendo comigo e das escolhas que eu estou fazendo, você vai ser comandado pelo seu inconsciente. O inconsciente, muitas vezes, ele não sabe escolher. Entende? Então você precisa trazer isso para o consciente para você mudar. A primeira coisa é você ter consciência do que está acontecendo. Oi, Lu! Boa noite, maravilhosa! Então vamos lá, bora pro conteúdo, porque aqui a gente não tem information não, tá? Não consigo ganhar dinheiro porque minha mãe foi super protetora. Saiu. Porque minha mãe me mimou demais. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso te falar é: nada do que eu disser aqui vai ser para culpar seus pais, tá? Nem os meus pais, nem os pais de ninguém. O meu objetivo aqui é trazer clareza e consciência para que você saiba que os nossos pais, eles não tiveram acesso à informação que a gente tem hoje. Agora mesmo você está aqui assistindo uma live, existe um aplicativo aqui para trazer esse conteúdo para você. Seus pais não tiveram. Então eles deram para você, assim como a minha mãe e meu pai me deram, o melhor que eles poderiam ter diante daquilo que eles sabiam, diante daquilo que eles entendiam que era o melhor para mim. E assim, os seus pais também fizeram o que era melhor para você. Entende? Então, o que eu quero que você entenda? Que antes de ser pai ou de ser mãe, eles são uma pessoa, um homem e uma mulher que às vezes carregam traumas, que às vezes carregam bloqueios, que às vezes carregam dores emocionais que não foram resolvidas. A minha mãe falando, ó, eu mimo até hoje. Ela tenta, mas eu não deixo. Até quando ela chega na minha casa, ela quer limpar a minha casa. A última vez eu deixei você limpar a casa, mãe? Responde aí. Ela já chega querendo limpar as coisas. Eu não. Senta aqui, vamos ficar aqui comigo. Vamos conversar aqui comigo. Porque eu, como uma boa oral, eu gosto de conversar. Perdi meus pais na infância. Isso impactou muito na minha vida. Impactou mesmo. Muito mesmo, tá? Você já fez terapia, Márcia? Me responde, manda a sua mensagem nesse balãozinho com uma interrogação no meio, que no final da aula eu respondo, tá bom? Ó, sim, não. Na verdade, não, né? Minha mãe não pôde limpar a minha casa, porque eu não deixei, porque ela ama, ela chega aqui e ela quer me servir, né? Ela quer fazer de tudo e eu não posso deixar, porque senão eu tô voltando para os ganhos indiretos da dependência emocional, tá? Outra coisa, pode ser que você tenha muita dificuldade em ganhar dinheiro e não tenha sido mimado, ok? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existem vários motivos para você ter um bloqueio financeiro e o fato de você ter sido mimado é apenas um deles, um desses motivos, beleza? Então você pode pensar, ah, não, eu não consigo ganhar dinheiro, mas minha mãe não me mimou, minha mãe não sei o quê, minha mãe não sei o que lá. Eu nem tive mãe. Existem outros motivos, beleza? Eu vou falar aqui especificamente de quem foi mimado, super protegido e aquela mãe que não deixou os filhos passarem por frustrações, a dor da frustração, ok? Agora eu vou te explicar o que acontece na mente de uma criança que foi muito mimada, tá? Primeira coisa, ela entende que ela não precisa se esforçar para ter as coisas. Por quê? Porque desde a infância, o que ela tem? Ela tem tudo na mão. A mãe, como super protege, como mima, a mãe faz tudo. A mãe não deixa essa criança passar por nenhum tipo de dificuldade, não deixa ela se esforçar. A mãe não deixa essa criança sofrer de frustração.
Então, quando essa criança vai para a vida adulta, ela vai achando tudo muito difícil. Ela vai achando tudo muito penoso, porque ela vai querer, ó, mimo muito, hoje não mimo mais. Tenta mimar, mas não consegue. Então, o que acontece? Você precisa entender que essa criança, ela vai ser incapaz de fazer as coisas sozinha. Por quê? Porque sempre teve a mãe ali para fazer e resolver tudo para ela. Então ela não adquiriu repertório comportamental. Como assim, Bia? O que é repertório? Várias formas de fazer uma mesma coisa. Essa criança, ela não tem o repertório de como ela deve se comportar em determinadas situações. Ela só sabe como ela deve se comportar quando tudo conspira a favor. Quando tudo é fácil, quando tudo é gostoso. Entendeu? Vamos clicando no coraçãozinho, vamos curtindo essa live e vamos enviar para todas as pessoas que mimam os filhos ou que foram mimados, beleza? Então vamos lá. O que acontece na mente de uma criança que foi super protegida? A que foi mimada entende que não precisa se esforçar para nada e sente que ela é incapaz. E a que foi super protegida, ela aprende que vai ter sempre alguém para resolver os problemas dela. Então, ela sempre vai ficar esperando alguém que salve ela, que resolva as questões dela, que faça com que a vida dela seja mais fácil. Entende? Guarda isso aí. Quando essa criança vai para a vida adulta, o que acontece? Ela fica muito insegura. Ela fica muito vitimista. Deixa eu te explicar o que é vitimização. Deixa eu beber até uma água, que esse assunto é importante. Vitimização não é se fazer de coitado. Não é se fazer de vítima. Mãe, eu sou vítima. Não, isso não é vitimização. A vitimização é quando você entrega a responsabilidade da sua vida, dos seus resultados, seja eles bons ou ruins, na mão de alguém. Então, eu vou te dar um exemplo. Ah, eu não fiz aquele trabalho da faculdade porque a minha mãe precisou de mim para ir ao mercado. Ou seja, você está entregando a responsabilidade de fazer o trabalho que é sua na sua mãe. Ah, eu não consegui entregar aquele relatório a tempo porque o meu filho ficou doente. Aí você joga a responsabilidade do você não ter feito uma coisa que você tinha que ter feito no seu filho. Sabe aquela pessoa que tem sempre uma justificativa para tudo? Então, é justamente aquela pessoa vitimista. Ah, é por causa da crise, é por causa do Covid, é por causa do governo, é por causa do não sei o quê, é porque a carne tá cara, é porque hoje não fez sol. A pessoa, ela tem uma desculpa para absolutamente tudo. Por quê? Porque ela é vitimista. Então, quando essa criança, ela cresce e vai para a vida adulta, ela fica vitimista, fraca, insegura, ela se sente incapaz, então ela acha que ela não merece as coisas, ela tem uma crença de merecimento muito baixa, é uma pessoa muito, muito, muito medrosa, já que ela não teve que tomar decisões, ela tem medo de tomar decisões na vida adulta, já que nunca ninguém ensinou a fazer isso na vida enquanto ela era criança. Então ela foi criando esse padrão de comportamento de se esquivando das situações desconfortáveis, de não vencer o próprio medo. Porque o medo é o mecanismo de defesa natural de todos nós seres humanos. Como que você identifica se o medo está te fazendo mal ou não? Porque o medo, você tem duas alternativas. Ou você enfrenta ele e vence, e aí você perde aquele medo, ou diminui bastante aquele medo, ou ele te trava. Então, se você estiver travada por causa do medo, significa que ele é nocivo para você. Mas, se você tem um medo, olha para ele e fala: vem cá que hoje você vai ver o que a mamacita vai te mostrar. E aí você entende que o medo, ele é só para você observar o que pode dar errado, o que não pode, para você já se precaver para, numa situação de emergência, você já saber como resolver. Beleza? Essa pessoa, essa criança, né, quando ela cresce, ela vai para a vida adulta com baixo limiar de percepção de esforço. Bia, traduz, pelo amor de Deus. Baixo limiar de percepção de esforço? Sim. Ela acha que tudo é um esforço enorme. Porque lembra? Ela aprendeu que ela não precisava se esforçar para nada. A mamãe, o papai, estava sempre ali para mimar, para dar tudo na mão. Então ela não precisava se esforçar. Então quando ela vai para a vida adulta, tudo para ela é muito esforço. Tudo para ela é horrível.
Tudo para ela dói, tudo para ela é negativo, tudo para ela, ai meu Deus, eu não aguento, eu vou desistir, ai eu estou muito triste, eu estou muito magoado. Por isso que a gente está vivendo hoje a primeira geração que tem o QI menor do que a geração passada. É uma geração que a gente chama de mimizenta. Tudo é errado. Você vê que hoje em dia tem escolas que fazem campeonatos, né? Campeonato de corrida, de dança, de qualquer coisa, e eles dão medalhas para todas as crianças que participam, para não frustrar quem ficou em último lugar, para não frustrar quem ficou em terceiro lugar. Olha isso, essas pessoas elas são o tempo inteiro mostrando, né? A gente fica mostrando para essas pessoas, elas são expostas à informação de que elas não são capazes, de que elas não precisam se esforçar, de que não tem diferença entre você ser o primeiro lugar ou o último. E aí você vai para a vida adulta, como é que vai ser na sua empresa? Na empresa onde você trabalha? Se você está acostumado a ganhar medalha, mesmo sendo em último lugar. Me conta você. Quando você chegar na sua vida adulta, no seu trabalho, e você vê que por você não ter batido a meta, você vai ganhar menos do que quem bateu, o mundo é injusto. Essa empresa é injusta. Por quê? Porque não, o certo é todo mundo ser reconhecido da mesma forma. Entende? Está começando a perceber por que essas pessoas têm dificuldade em ganhar dinheiro? E mais, não só em ganhar dinheiro. Quando consegue ganhar, parece que fica com frenesi que tem que se livrar desse dinheiro. Por quê? Para se sentir novamente cuidada, acolhida, para se sentir de novo salva, para sentir de novo que a mamãe ou o papai vai lá socorrer. Vai lá socorrer com dinheirinho, vai lá socorrer pagando o plano de saúde, vai lá socorrer fazendo as coisas que a gente precisa. Então, olha que loucura, olha como a nossa mente, ela pode ser a nossa melhor amiga e a nossa pior inimiga ao mesmo tempo. O que vai diferir? O seu nível de consciência, a sua capacidade de discernimento do que é uma relação saudável entre pais e filhos. Beleza? Então, essa criança, quando ela cresce e vai para a vida adulta, ela fica dependendo da opinião da mãe e do pai para tudo. Da mãe ou do pai, né? Então, é tudo. Eu não compro uma blusa sem pedir opinião da minha mãe. Eu não... Eu tenho uma cliente que ela falou para mim aos 40 anos, ela foi perguntar ao pai se ela podia largar o emprego, que ela estava muito mal emocionalmente, ficando doente, se ela podia ou não largar o emprego. Sabe por que ela perguntou isso para o pai? Além, obviamente, de ter sido muito mimada, para que o pai falasse, pode largar, filha, qualquer coisa o papai está aqui. Qualquer coisa, se der algum problema, se der alguma merda, o papai está aqui para segurar as pontas para você. Você acha que a vida dessa pessoa vai funcionar? Se toda vez para ela se sentir amada, cuidada, acolhida, protegida, vista, ela precisa de um problema. E aí ela tem um problema financeiro perfeito. Olha como a minha mãe sempre me ajuda, mesmo não podendo, tadinha. Ela sempre me ajuda. Entende? Muito cuidado com a autossabotagem. Vira, aliás, um adulto indeciso. Ele não consegue tomar as próprias decisões. Ele precisa ficar pedindo a opinião de todo mundo, a opinião do pai, da mãe, de todo mundo. Eu tenho um grande amigo que ele é muito dependente emocional e ele fica o tempo inteiro pedindo opinião. Não, mas como é que faz? Não, mas não sei o quê. Aí, eu antes parava tudo, ligava a câmera, dava uma aula. Hoje em dia eu falo, assim, assim, assim. Vai no Google, joga no YouTube. Por quê? Porque não tem a capacidade, não foi desenvolvida a capacidade de buscar a informação, que é tudo mastigado, que é tudo de mão beijada. Outra coisa, a pessoa está sempre buscando garantias de que as coisas vão dar certo. Vou te dar um exemplo. Eu não sei se eu largo meu trabalho, eu não sei, e se não der certo? Isso é a vida acontecendo, a gente não tem garantia de nada. Eu não tenho garantia de absolutamente nada. Hoje mesmo, eu estava numa cachoeira. Qual é a minha garantia de que eu estaria aqui hoje viva? Eu poderia ter escorregado numa pedra, eu poderia ter batido com a minha cabeça, eu poderia ter qualquer coisa, ter sido abduzida, né? Eu poderia qualquer coisa. Então, a gente não tem garantias na vida. Então, essa pessoa, ela vai para a vida adulta
querendo, precisando de uma garantia. Então, é aquela história, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Aí você fica, né, com um casamento ruim, com um emprego ruim, com relações amorosas ruins, com relações do trabalho ruins. Por quê? Porque você não vai sair de lá enquanto você não tiver certeza de que a sua decisão vai dar certo. Mas e se? E se? Fica naquela pessoa. E se? E se meu pai fosse mulher, eu teria duas mães? E se? Para pra pensar. E se minha avó fosse virgem, eu não estava aqui. Não é não? Eu não teria nascido. Não é mesmo? Para com e se, e se, e se. A vida não te dá garantia de nada, beleza? Então, quais são os perfis dependentes emocionais que provavelmente essa pessoa que foi mimada, essa criança que foi mimada, vai desenvolver na vida adulta? O bonzinho, o coitadinho e o culpado. Se você não sabe o que é isso, tudo que eu tô falando, dá uma olhada depois que essa live terminar, dá uma olhada nos meus stories. E se você está assistindo no YouTube, vai lá no meu Instagram e assiste nos stories. Se não tiver nos stories do dia, vai estar em destaques. Você vai entender quais são os 5 perfis dependentes emocionais. Quais são os 5 perfis doentes das emoções, beleza? Então, agora eu preciso te falar sobre hábitos automatizados e também um pouquinho de neurociência. Eu vou falar sobre neuroplasticidade. Calma que eu vou fazer como eu sempre falo. Eu vou fazer esse conteúdo ficar gostoso para você entender, beleza? Fica aí, aguenta aí, confia em mim. Primeira coisa, os hábitos automatizados são aquelas coisas que você faz e nem percebe. Sabe às vezes quando você está comendo um doce, e aí o doce acaba e você, gente, parece que eu nem senti o gosto. Sabe às vezes quando você está cantarolando uma música que você ama e você está cantarolando a música, e aí do nada ela acaba e você, poxa, parece que eu nem ouvi essa música, vou botar ela para tocar de novo. Isso são hábitos automatizados. É o nosso cérebro querendo poupar energia. Se você faz várias vezes as mesmas coisas, chega uma hora que você faz isso automaticamente. É igual dirigir, andar de bicicleta. Eu lembro que quando eu comecei a dirigir, eu não podia ter rádio ligado. Se tivesse chovendo, eu não conseguia dirigir. Eu tinha que prestar atenção em tudo. Não, calma. O carro não é automático, é manual. Então eu tenho que pisar na embreagem, passar a marcha e ir nivelando a marcha e tirando o pé do freio enquanto eu tiro o pé não sei o que, para o carro andar e o acelerador e a embreagem, não sei o que. Chega uma hora que você entra no carro, liga o som, bota, já liga o carro e sai andando e vai botando o cinto de segurança enquanto o carro está em movimento. É o certo? Não é o certo. Mas a gente faz, não faz? Isso é um hábito automatizado. Isso acontece para tudo na vida, até para comportamentos. E aí você pensa, meu Deus, Bia, eu faço a mesma coisa, eu fui mimada por 30 anos, por 40 anos, por 50 anos, a vida inteira. Será que eu não tenho salvação? Tem. Através de quem? Da neuroplasticidade. Como assim? Imagina que o teu cérebro é uma massinha de modelar. Ele tá assim comprido, da dependência emocional. Aí você vai fazer assim com uma bolinha, sem dependência emocional. É mais ou menos isso, trocando em miúdos. Trocando muito em miúdos é mais ou menos isso. O que isso significa? Que o seu cérebro ele tem a capacidade de se moldar para que você adquira novos hábitos no automático. Olha isso. Imagina você ter o hábito de identificar na hora quando você está tendo um pensamento com dependência emocional. Imagina você identificar na hora quando você está tendo um ganho indireto. Isso acontece comigo. Vou te dar só um exemplo. Uma aluna minha, ela ficou 6 meses para me mandar um depoimento. Ela fez análise corporal comigo, amou. E ela mesma falou assim, Bia, eu amei, se você precisar de um depoimento, me fala. Por isso que eu pedi o depoimento. Ela ficou mais de 6 meses para me mandar. Aí ela mandou, beleza, ótimo, super serviu, nanana. Uns 2 ou 3 dias depois, ela me mandou uma mensagem. Bia, tirando dúvida do curso que a gente tinha feito, onde que tá o material do curso tal, não sei o quê. Na hora veio na minha cabeça. Pois agora, então, ela vai sentar e vai esperar 6 meses, né? Porque eu não esperei. Isso é o ganho indireto de vingança. Eu vou me vingar. Agora ela vai sentir na pele o que é isso. É a mesma coisa que quando às vezes você faz com o teu pai, com a tua mãe, com o teu marido, com o teu namorado, com os teus amigos, que você faz a mesma coisa que ele fez e você não gostou, e você fala, é gostoso, né? É bom, né?
para você ver como é que é bom. Isso é ganho direto de vingança e isso tá te afastando dos seus sonhos. Ai, Bia, eu não acredito. Você não precisa acreditar em mim, faz um teste. Se a tua vida tivesse incrível, talvez você não tivesse aqui uma hora dessa, beleza? Então vamos lá. Por que esse adulto não vai conseguir ganhar dinheiro? Justamente porque para você fazer dinheiro, eu nem falo de ganhar. Eu vou trocar agora. Ganhar é eu estou aqui paradinho e alguém vai me dar dinheiro. Não. Eu falo de fazer dinheiro. Por quê? Porque você vai ter uma ação que vai produzir uma renda, um dinheiro ou um benefício financeiro para você. Então, por que essas pessoas não conseguem fazer dinheiro? Porque fazer dinheiro dá trabalho. E elas não estão acostumadas a ter trabalho. Então, tudo que demande algum esforço, tudo que envolva algum tipo de distração, elas não vão querer. Por quê? Porque elas estão acostumadas a ter sempre alguém ali pegando pela mão, fazendo tudo. Então, essa pessoa não vai conseguir ganhar dinheiro. Não adianta. Se você fala para ela ser um funcionário público, ai, mas eu tenho que estudar, eu vou ficar anos estudando, e se eu não passar? E se o governo mudar? E se não sair o edital? E nananana. Aí ela arruma um emprego. Ai, eu tenho que sair desse emprego, meu chefe é muito chato, ele pega no meu pé, e ele reclama, às vezes eu me atraso 2 minutos, ele me reclama comigo. Cara, são 2 minutos, gente. Quem se atrasa 2 minutos, tinha que apanhar. Quem chega, sei lá, 9:02, chega, sei lá, 9 horas da manhã, gente. 2 minutos. Você atrasar 1 hora, ok, aconteceu alguma coisa, mas 2 minutos, saia mais cedo de casa. Saia 10, 15, 20 minutos, meia hora mais cedo. Mas você está ali repetindo aquele padrão de comportamento porque já está no automático. Tem gente que não consegue chegar no horário. Ela já tem esse padrão de comportamento. Você que convive com essa pessoa, você tem que começar a marcar com ela meia hora antes para que ela chegue no horário. Porque ela vai achar que está meia hora atrasada e, na verdade, ela está no horário. Isso acontece, eu convivo com uma pessoa que é assim, inclusive. Ok, doutor? Entendedores entenderão. Então, é por isso que essa pessoa não vai conseguir ganhar dinheiro, não vai conseguir fazer dinheiro, porque demanda esforço. E ela tem um baixo limiar de percepção de esforço, tá? E como mudar isso, né? Como é que eu vou mudar isso? Primeira coisa, entendendo que você vai precisar se expor em situações de desconforto. Como assim desconforto? Você vai pedalar 100 metros a mais, você vai correr 1 minuto a mais, você vai, sei lá, acordar mais cedo e não vai colocar o despertador no soneca. Então, você vai tomar banho gelado, se for o caso, tá? Tudo que te colocar em uma situaçãozinha de desconforto, você vai buscar essas situações e vai enfrentar. Quando você tiver um medo, faça. Ontem mesmo, eu fiz uma sessão do tratamento do processo terapêutico, onde o rapaz falou assim para mim, eu não vou oferecer o meu trabalho em teste. Eu falei assim, oferece 1 semana grátis do seu trabalho e aí mostra o quanto que é incrível, o quanto que é impressionante, o quanto que é maravilhoso para você conseguir novos clientes. Trabalha por 1 semana de graça. Aí beleza, eu falei isso tem 2 semanas. Aí fui perguntar na sessão, não fiz, porque eu vou sentir como se eu estivesse prostituindo a mim mesmo e como se eu estivesse me desvalorizando. Eu tenho vergonha das pessoas acharem que eu estou desesperado. Falei, nossa, que interessante. É melhor você ficar sem dinheiro, você ficar desempregado, seus filhos não terem as coisas que eles mereciam, sua mulher ter que se tornar uma mulher guerreira dentro do relacionamento só para o alecrim dourado não ser exposto, né? Só para o seu ego, só para o seu status ficar lá de como se você fosse incrível, maravilhoso. Então você está trocando o que você mais quer na vida pelo que você quer agora, que é satisfazer as suas necessidades do seu ego, satisfazer os seus ganhos indiretos, ganhar alguma coisa, que é o quê? O benefício de você não ser visto, de não manchar a sua pose de bonzinho. Não, isso é maravilhoso, eu sou inteligente. Se as pessoas me verem fazendo isso, vão achar que eu estou desesperado. E daí, se elas acharem? Mas eu estou preocupado com a opinião das pessoas. O que é dependência emocional? É um distúrbio de prioridade. Você coloca a opinião do outro como prioridade em vez de você mesmo, a tua vida e teus resultados. Teu dinheiro. Entende? Então, é dessa forma que eu falo sempre. A dependência emocional, ela é sorrateira, ela é traiçoeira, porque você acha que não é isso que está acontecendo, que é outra coisa. Você, eu tô com vergonha, não sei o quê. E outra alternativa, em vez de ele oferecer o serviço, então, 1 semana de graça,
de trabalho, mostrando, gerando valor para a pessoa e depois passando o preço, o que ele poderia fazer? Procurar pessoas que ele não conhecia. Só que se ele fizesse isso, a desculpa dele ia acabar. Ele precisava da desculpa dele para tudo. Entende? Ele precisa o tempo inteiro se justificar para que alguém corra e salve ele. Entende? Isso acontece em várias esferas da vida. Não é só na vida amorosa, na vida profissional, na vida sentimental. Acontece em tudo, em absolutamente tudo. Então você precisa se expor a esse tipo de situação. Parar de se esquivar da dificuldade. Parar de se esquivar de situações frustrantes. Tá frustrada? Contou uma historinha para sua cabeça mesmo? O que é a frustração? A frustração é a quebra da expectativa. Você criou a expectativa de que alguma coisa ia acontecer de uma certa maneira e não aconteceu. Então você criou uma historinha na sua cabeça. Ai, eu quero que aconteça desse jeito, desse jeito, desse jeito. E aí vai ser assim, assim, assado. E aí eu imagino que o fulano vai fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, quando não acontece, a historinha que você criou não acontece, aí você fica frustrada. Ai, entende? Por quê? Porque você não está acostumado com a frustração. Ok, estou frustrada. Eu não levei em consideração de que às vezes esse plano aqui envolvia outras pessoas. Eu controlo o que eu faço, eu não controlo as outras pessoas. Então, isso é a vida acontecendo. Bola para frente. O tempo que você gasta frustrado é o tempo que você deixa de estar criando um outro plano para você vencer na tua vida. Entende? Outra coisa. Gente, agora eu vou te falar o ouro dessa live. Para quem ficou aqui até agora, é o ouro. O que é uma relação saudável entre os pais? Vamos lá. Como é uma relação saudável de pais e filhos? Primeira coisa que a gente precisa entender é, quando a criança nasce, ela precisa da mãe. Ai, Bia, não precisa do pai? Ela vai precisar um pouquinho mais para frente, mas assim que ela nasce, ela precisa da mãe. Uma criança totalmente indefesa. Se você pega essa criança e coloca ela em qualquer lugar, tá? Mesmo que seja na cama, e vai embora, ela vai morrer. Porque ela precisa da mãe. Para tudo. Para se alimentar, para se limpar, para não deixar bicho chegar nela. Porque ela vai estar, né, com o número 1, com o número 2 ali, né, na fraldinha e tudo mais. Ela precisa. Aí depois essa criança vai fazendo 1 ano e meio, 2 anos. E aí ela vai tendo mais necessidade da figura paterna, não do pai. O pai ela precisa o tempo inteiro. Da figura paterna, mostrando o que para ela? Mostrando como é que se vai para a vida, como é que se vence os medos. O papai é o herói. O papai é aquele que não tem medo de nada. Ele é destemido, ele resolve, ele dá conta. Porque qual é o papel do homem dentro de um relacionamento? Ser o provedor e dar segurança. Segurança, provimentos e proteção. E qual que é a função da mulher? Dar acolhimento e encorajar esse homem dentro de uma relação. Para pensar. Pergunta para todos os homens que você conhecer, depois se pergunta para as mulheres. Quando você tem uma esposa, uma namorada, que ela não te incentiva para nada, que ela faz você se sentir um bosta, você daqui a pouco, ou você vai trocar ou você vai trair. Agora, quando você tem uma mulher que fala o quanto você é foda todos os dias, que você dá conta, que ela confia em você, que ela conta com você, você vai ter segurança e estabilidade emocional. Porque esse é o papel da mulher, dar o acolhimento. É dar o colo para o filho e o acolhimento para o marido. Então, desde a infância, a criança vai entender. Ah, se eu sou menina, é assim que eu tenho que me comportar. Se eu sou menino, é assim que eu tenho que me comportar. Essa criança vai crescendo, essa criança vai se desenvolvendo, e ela vai na fase da puberdade, e ela vai na fase da adolescência, e ela chega na fase adulta. Depois que faz 18 anos, o que acontece? Os pais, eles deveriam criar essa criança, né, esse adulto que está se formando, para a vida adulta, né, que está se formando para a vida, os pais têm que se tornar desnecessários. O grande problema é que os pais criam aquela pessoa para eles, para suprir as próprias necessidades, para não se sentirem jogados fora ou sozinhos na vida, na velhice. Então, o que esses pais fazem?
vão colocando coisas na cabeça do filho. Ai, ainda bem que eu tenho você. Ai, o que seria da minha vida sem você? Ai, que bom que eu tive um filho para cuidar de mim na velhice. Aí todo mundo da família, ai, que bom, né? Ai, eu ouvi isso a vida inteira. Nossa, vai sobrar tudo para você, né, Bia? Não tem nem irmã, né? Vai ter que cuidar da sua mãe, que não sei o que, não. Como se fosse uma obrigação. Como se eles não levaram em consideração que aos 74 anos, isso mesmo, a minha mãe tem 74 anos, a minha mãe moraria sozinha, viaja com as amigas, toma cerveja, namora, troca de namorado, faz a unha, se é que você me entende, faz tudo, meu amor, toca o terror, pega ônibus, anda pra tudo quanto é canto, leva a amiga pro médico, volta com a amiga do médico, aí quando ela tem que ir ao médico, a amiga vai também, as amigas dela, as best friends dela. Ninguém levou em consideração que a minha mãe poderia ter uma vida saudável para que ela não precisasse de uma babá para ela. Ai, Bia, isso significa que o dia que sua mãe ficar doente você não vai cuidar dela? Gente, óbvio que eu vou. Óbvio. Só que a minha mãe não vai precisar de uma doença para se sentir cuidada e acolhida. Nossa Senhora, é isso. É isso. Do mesmo jeito que às vezes a pessoa vai se sabotar na vida financeira para se sentir amada, acolhida, vista, cuidada através de benefício financeiro, de ajuda financeira, às vezes os pais, quando são disfuncionais, eles precisam de uma doença. Ah, é culpa deles? Não. Eles estão fingindo? Não, pelo amor de Deus. Estou conversando com um adulto aqui. Aqui, a pessoa ela se sente amada, ela se sente cuidada, acolhida. E aí o inconsciente entende isso e fala, doença, problema, para que alguém me salve. Beleza? Tá fazendo sentido para você até aqui? Conhece alguém que mimou o filho? Ou que é mimado? Manda essa live para a pessoa, beleza? Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Cadê? Demorei muito para entender que a perda dos meus pais impactou toda a minha vida. Não é bem uma pergunta, né, Márcia? É uma afirmação. Impacta demais. Quantos anos você tinha quando seus pais faleceram? Conta para mim. Que dependendo da idade, se você teve algum tipo de convivência com eles, o dano foi um pouquinho menor. Mas se foi muito, muito na pequena infância, é complicado. A Lu falando, faz sentido. Vão mandando as perguntas de vocês, caso vocês tenham, tá bom? Vamos fazer assim? Vou fazer de novo uma pose. Ó, vou fazer de novo uma pose. Você vai tirar um print, tá? Printou, você vai postar nos seus stories quando a live acabar e vai me marcar, beleza? Bia, por que eu vou fazer isso? Primeiro, porque eu tô aqui te pedindo, né? Toda fofinha, toda maravilhosa. E segundo, porque às vezes tem uma pessoa que está lá no teu Instagram perdida que está precisando ouvir esse conteúdo. Então, quando você printar e colocar lá e me marcar, você coloca qual foi o seu maior aprendizado da live de hoje. Que essa pessoa, de repente, vai olhar e falar assim, caraca, talvez eu precisava ouvir isso. Às vezes a gente quer fazer o bem para as pessoas e acha que fazer o bem é dar alguma coisa, dar dinheiro, dar uma roupa, comprar não sei o quê. Não, às vezes ajudar é um sorriso. Às vezes ajudar é compartilhar aquela sua amiga que faz bolo no pote, que faz brigadeiro. Compartilhe o trabalho dela, indique para outras pessoas. Às vezes é um sorriso dentro do elevador, uma pessoa que está precisando. É um carinho, um abraço, dar uma flor para alguém. Então, entenda que existem várias maneiras de você ajudar as outras pessoas. O grande problema é que às vezes a gente só quer receber. A gente só quer receber da vida, a gente não quer dar nada. Então se liga nisso, para você equilibrar o dar e o receber. Agora eu vou fazer a pose, tá? Porque esse meu copo é muito lindo, então eu quero fazer com o copo. Tirou a foto? Printou? Vamos lá, gente. Printa, posta nos seus stories, me marca e coloca lá na legenda, no textinho, qual foi a maior lição que você tirou da live de hoje, tá? Agora, o que eu vou falar para você? Qual é o tema da nossa live de terça-feira que vem, 8 horas da noite? Chova, faça sol, terça e quinta eu tô aqui fazendo live, tá? O tema é como a dependência emocional trava a sua vida profissional, beleza? Ó que doideira. Como que a dependência emocional trava a sua vida profissional,
Beleza? Ninguém... Ó, Márcia respondeu. Meu pai quando eu tinha 2 anos e minha mãe quando eu tinha 7. Então, a parte do pai, com certeza te fez mais falta no sentido de você ter dificuldade em ir para a vida. Porque o pai, ele faz isso. Ele dá para você o ímpeto de ir buscar as suas coisas. Então, muito provavelmente, você é uma pessoa que procrastina muito, que acha tudo muito penoso, e aí, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Às vezes passa uma oportunidade e você não agarra porque você tem muito medo. Por quê? Porque justamente faltou essa imagem paterna, tá? Já a mãe, aos 7 anos, obviamente, né? O ideal é a gente ter mãe. Eu quero que minha mãe viva só 185 anos, né? O ideal é esse, mas Deus é bom o tempo inteiro, né? Ele sabe tudo que ele faz. Então, você perdeu sua mãe aos 7 anos, você teve alguma convivência com ela, você teve noção do que era o amor materno, mas nesse caso, o maior perigo é com quem você ficou depois que você perdeu seus pais. Porque você já teve uma referência do que é ser amada e ser acolhida por uma mãe. E aí, depois que você vai para uma outra casa, até mesmo para alguém da sua família, mas que você vai para uma outra casa, de repente você não tem ou não entendeu que teve aquele mesmo amor materno. Beleza? Acabaram as dúvidas, todo mundo aqui tá maravilhoso, ninguém aqui tem dependência emocional. Todo mundo aqui já printou, não foi? Já printou, já me marcou, @bialaino. E qual é o seu maior aprendizado dessa live, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e não esqueçam que a gente tem que ser girassol. O que é isso, Bia? Girassol está sempre de costas para o escuro e de frente para a luz. Beijo, girassol!